Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é muito importante, não somente para a minha vida, como para a sua vida, na verdade, para a vida de todo cristão, que é o tema jejum. Pois é, o jejum talvez esteja extinto de muitas igrejas, como também da vida de muitos cristãos. Mas nós não podemos deixar de falar sobre esse tema que é muito importante para a vida da igreja como um todo. Até porque o jejum era uma prática observada pela igreja tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mas o que é o jejum? Bom, jejum é a privação parcial ou total de algum alimento por algum tempo determinado pela própria pessoa. O jejum ela é uma prática externa que precisa estar acompanhada de oração para que nós possamos expor algo interno, para que nós venhamos poder expor a tristeza, a angústia, a inquietação que nós estamos sentindo diante de Deus. O jejum normalmente é praticado, e nós podemos observar isso tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o jejum é praticado em situações difíceis, de profunda calamidade, em situações de crise, em situações de desespero, em situações de extrema consternação. Então, as pessoas apresentavam a Deus a sua tristeza, a sua angústia, a sua aflição por meio da abstinência de algum alimento. E nós podemos observar isso em muitas situações, e a Bíblia nos traz muitos exemplos. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Davi, quando ele fica sabendo que o seu filho havia nascido e havia nascido doente, ele jejua por 7 dias. Neemias, outro caso, Neemias, quando viu a cidade de Jerusalém, também ficou sem comer. Ezequiel, outro exemplo, quando teve a visão, também ficou sem comer. Daniel, outro exemplo também, quando teve as visões, ficou 21 dias jejuando. E Moisés, que quando subiu ao monte ficou cerca de 40 dias sem comer e sem beber. Outro exemplo é o de Elias, que também ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Outro exemplo é o de Jonas. Quando o povo ouviu o profeta Jonas e se arrependeu, foi proclamado um jejum para pedir perdão a Deus. Eles jejuaram na forma de petição de perdão a Deus. E nós não poderíamos esquecer que é o nosso exemplo maior no que se refere a jejum e a oração, que é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia vai relatar que logo após Jesus Cristo ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá ele foi tentado por 40 dias e 40 noites. E 40 dias e 40 noites ele ficou sem comer e sem beber. Mas o que nós podemos aprender com o jejum? Bom, nós podemos aprender muitas coisas. Dentre elas, a primeira coisa que nós aprendemos é a estar a sós com Deus. E se existe um momento, se existe um tempo que nós precisamos estar a sós com Deus, é esse. É a primeira lição que nós aprendemos com relação ao jejum. É estar a sós com Deus. E estando a sós com Deus, nós vamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Jejuando, nós estaremos seguindo o exemplo dos personagens bíblicos. Jejuando, nós
estaremos mais próximos de Deus. Jejuando, nós estaremos mais perto de Deus. Nós estaremos mais íntimos de Deus. E desta forma nós renunciaremos à vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Nós também podemos aprender, nós jejuando, nós estaremos aprendendo a obedecer a palavra de Deus. Nós estaremos aprendendo a fazer a vontade de Deus. Nós estaremos aprendendo a se render à vontade de Deus, independentemente da situação, independentemente de qual situação adversa nós podemos estar, nós estaremos aprendendo a jejuar de uma forma bíblica e conforme a vontade de Deus. O jejum também nos traz um aprendizado que é muito importante. Porque quando nós jejuamos, nós vamos nos abster de um determinado alimento por algum tempo. E isso vai gerar um esforço nosso em manter esse compromisso. Diante disso, nós vamos aprender a governar, controlar e administrar os nossos pensamentos e as nossas ações por meio da palavra de Deus, diante de qualquer situação adversa. Porque quando jejuamos, nós vamos estar em abstinência de algum alimento. Isso vai exigir um esforço nosso físico e mental. O comentarista Weisberg, ele vai dizer em seu comentário, falando sobre a tentação de Jesus, que uma das lições que nós vamos aprender ali, diante daquela tentação de Jesus, diante dos 40 dias que Jesus ficou sem comer e sem beber, é que Jesus teve que aprender a governar, controlar e administrar os seus pensamentos, a sua fome e a sua sede. Então o comentarista Weisberg, ele usa essa passagem para dizer que Jesus, antes de governar, ele precisaria governar primeiro os seus pensamentos e as suas vontades. Ou seja, que nós, antes de liderarmos, antes de governarmos pessoas, nós precisamos aprender a governar, liderar e a controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e assim nós vamos provar que estamos prontos para liderar e governar, liderar pessoas e governar. Esse é o aprendizado que o Weisberg traz em seu comentário. E é muito útil, porque imagine você, em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, vai dizer que não é bom nós termos qualquer atitude sem pensar. E peca quem tem atitude precipitada. O que isso significa? Que quando nós temos qualquer atitude, qualquer ação, ou falamos qualquer coisa sem pensar, sem refletir, sem meditar à luz das Escrituras, a consequência disso é o pecado. E o pecado, nós sabemos que é a transgressão da lei. E a transgressão da lei de quem? De Deus. Ou seja, quando nós agimos sem pensar, quando nós falamos sem pensar à luz das Escrituras, nós vamos agir precipitadamente e vamos pecar contra Deus e contra o próximo. Então, o que nós aprendemos diante do jejum? Nós vamos aprender
a controlar, governar e administrar a nossa vida psicológica, espiritual e física. Nós também aprendemos diante do jejum a renunciar à nossa vontade. Nós aprendemos também a renunciar aos nossos prazeres. Nós aprendemos a renunciar os prazeres deste mundo e a vencer o diabo diante de qualquer situação quando nós controlamos e governamos e administramos os nossos pensamentos à luz das Escrituras. Foi o que Jesus fez diante da tentação. O diabo tentou Jesus usando a palavra. E então Jesus, em jejum e oração, também usou a palavra de Deus. E ali naquele cenário, Jesus venceu o diabo. E nós também podemos vencer o diabo. Amém? Uma última lição que nós aprendemos aqui, diante do jejum, é que nós aprendemos a esperar o tempo de Deus, nós aprendemos a esperar a vontade de Deus, nós aprendemos a esperar a providência de Deus, nós aprendemos a esperar as promessas de Deus, nós aprendemos a depender totalmente de Deus. Então, com relação ao jejum, nós podemos aprender muitas coisas. O jejum tem muito a nos ensinar quando nós a praticamos. Não é verdade? E eu convido você a jejuar conforme a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. E eu acredito que você não será mais o mesmo. E você será fortalecido no poder do Evangelho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.